Um país forte se cria com instituições fortes. É isso que a gente precisa sempre ter em mente quando a gente fala sobre a criação de órgãos como a Polícia Penal Federal, o antigo DPEM. Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos, aprovado em 7 concursos, e hoje eu quero falar um pouco sobre o que está acontecendo a respeito da estruturação do antigo DPEM. Tá? O DPEM hoje não existe mais, o Departamento de Polícia. O que existe hoje é a Senapem. Tá? E havia uma discussão grande de uma estruturação do DPEM. O que é uma estruturação? É você criar normas para regulamentar a atuação da Polícia Penal Federal, para você criar um órgão forte de um sistema penitenciário forte aos moldes do que a gente já tem hoje. Hoje nós temos, por exemplo, a Polícia Federal, que ela é forte, isso aqui é inegável. Né? A Polícia Federal tem independência, tem uma estrutura, é uma polícia de Estado. Né? A PRF também, né? Tem uma estrutura, apesar da independência às vezes, né, tem gerências aí de diretores, né, mas ela tem uma estrutura, ela tem uma estruturação. E esse era o mesmo caminho que a gente queria para o DPEM. Veja, não adianta você ter uma polícia de um lado que investiga e prende, uma polícia que está ali prevenindo nas rodovias e prendendo infratores, prendendo traficantes, se você não tem uma política de execução penal excelente. Não adianta. É só você ver as situações, né, da ameaça aí até ao senador Moro, né, ameaças de presos. Não adianta você fazer todo um serviço se o cara está ali preso e você não está executando uma política de execução penal bacana, se esse pessoal está atuando nas cadeias. Não adianta. O sistema ele perde um dos tripés, ele é um sistema manco, um sistema que não vai funcionar. Então, a gente precisa de órgãos fortes, é isso que você precisa entender. Né? A gente precisa de um Ministério Público forte, precisa de uma polícia penal forte. E o que estava sendo colocado na mesa nesse atual governo? Os sindicatos criaram uma proposta de estruturação da polícia penal. Essa minuta, né, desse PL que iria estruturar a Polícia Penal foi para o secretário do Senapem e por fora, sem a carreira até tomar conhecimento, foi apresentada uma minuta totalmente diferente da carreira. Então, foi apresentada uma minuta pela carreira e o secretário do Senapem apresentou outra minuta. E essa minuta está sendo altamente criticada. E aqui, claro, eu não tive tempo de fazer uma baita análise, até porque eu precisava de conhecer todo o processo, tudo. Mas algumas coisas eu quero colocar aqui, infelizmente, são muito tristes. E o que isso tem a ver com você que é concurseiro? Né? Se você quer fazer concursos, se você quer uma instituição forte, ela vai passar por concursos públicos e com carreiras fortes. Por exemplo, vou dar um exemplo da PF. Né? A PF está aí atuando e, assim, prendendo político, sabe? Não, ele é uma instituição forte, é um órgão forte e independente. E passa por concurso público, passa por concursos públicos muito bem feitos, com boas remunerações, com uma carreira forte. Essa é a resposta. Né? Hoje você tem um Ministério Público, né, que é atuante, que é forte, que prende político, que bate de frente, passa por tudo isso, passa por concursos, passa por um órgão independente. E essa era a ideia. Né? Infelizmente, né, o secretário do Senapem não pensa do mesmo jeito. Por quê? O que foi feito de errado? A ideia, inicialmente, era criar um um independente, como é a PF, como é a PRF. E aqui eu vou fazer até um paralelo. Para você que não sabe, a PRF já foi um apêndice do DENIT. Então a PRF nunca foi um órgão, não sempre foi um órgão independente como é hoje. Ele já foi algo que fazia parte do DENIT. E quando que a PRF ganha força, ganha tamanho, ganha prestígio, né, que não acabou ainda, né? A PRF cresceu muito nos últimos anos, é inegável isso, quando ele cria-se um órgão independente, quando fala assim, não, a gente precisa ter um órgão independente que tenha uma atuação forte.
Essa foi a diferença da PRF. E o que a gente vê hoje? É que nessa nova minuta não cria um órgão independente com autonomia administrativa, operacional, financeira. Ela vai ficar como dependente da Secretaria Nacional de Política Penal. Entendeu? Seria como se a PRF continuasse dentro do DENIT. E não fica nisso só, né, a carreira. Você não está dando poderes para a Polícia Penal de investigar e tudo. Se você olhar aí os noticiários, muitas das coisas que acontecem são investigações, às vezes, da própria Polícia Penal. Porque tem que ter um poder investigativo dentro daquilo, né? Pô, eles estão lá dentro das penitenciárias, tem que investigar ali o que o cara está fazendo. Então, muitos desses planos descobertos, às vezes, são iniciativas da Polícia Penal. Então, você tira poderes, você tira autonomia, você coloca ela como apenas um apêndice da Secretaria Nacional da Senapen. E pior, e aqui eu acho que vem o pior, eles criaram um novo cargo, um cargo de técnico penal federal. E esse cargo seria de nível médio, então assim, a oficial da Polícia Penal Federal é de nível superior, o cargo de técnico é de nível médio, e ele teria como atribuição as atividades administrativas. Então você está dando, e aqui uma crítica que eu não consegui assim analisar perfeitamente, mas é a crítica que os sindicatos estão fazendo, é que assim, isso daí pode esvaziar a própria carreira, porque você cria uma nova carreira, você dá uma série de funções para essa nova carreira, essa carreira ganha menos, essa carreira vai poder exercer quase todas as funções administrativas, fora a direção das unidades, né? Os diretores das unidades vão ser exclusivos da nova carreira, e você esvazia, né, uma polícia penal forte, né, que vai ficar muito na mão de um cargo de nível médio. E aqui eu creio que não há um paralelo, pelo que eu entendi, com a carreira, por exemplo, da PF, que tem agente administrativo, né? Aqui, essa nova carreira, realmente ela poderia fazer quase todas as funções. Então, isso poderia prejudicar e enfraquecer muito a carreira, porque o governo poderia simplesmente esquecer o cargo e fazer, que tem hoje, né, oficial penal, o policial penal, né, e fazer só para essa nova carreira. Então, assim, eu vou deixar aqui as críticas dos sindicatos para você dar uma olhada, para você dar uma analisada. Esse projeto, segundo indicam, foi uma cópia da própria Polícia Penal do Maranhão. E aqui é bem complicado, mostrando que houve aí uma coisa bem pessoal mesmo, né, já que o ministro Flávio Dino é do Maranhão. Essa é a crítica do sindicato. Eu não pude comparar, não pude ir lá olhar, mas essa é a crítica do sindicato. Há coisas assim, na minha opinião, e aqui minha opinião mesmo, flagrantemente inconstitucionais nessa lei. Então, assim, eu até me assusto que uma pessoa com saber jurídico que o ministro Flávio Dino tem, e gosta ou não dele, se você não gosta, é inegável que ele tem um saber jurídico, ele foi juiz federal, inclusive mesmo concurso do senador Sérgio Moro, ele tem conhecimento jurídico, colocar coisas assim que, por exemplo, na investigação, se a pessoa tiver investigação e tal, ele não pode entrar no concurso. Pô, isso daí claramente ofende o princípio da presunção da inocência. Não precisa nem saber muito de direito para você entender que isso é inconstitucional. Então, você tem coisas bem absurdas dentro da carreira. Mas, assim, para mim, o mais grave para você que quer fazer concurso é isso daí, é tentar tirar força. Né? Ao invés de você criar uma polícia penal que tenha força, que seja independente, que seja um órgão que junto com a PF, a PRF iria realmente fazer com que o Brasil tivesse mais segurança pública, você desmonta isso. Né? Você enfraquece e faz uma polícia subordinada dentro de uma secretaria, né? Então, que não existe hoje, né? Tanto com a PF quanto com a PRF. E quanto aos aprovados, né? Tinha até uma cláusula de aproveitamento do atual concurso que foi retirado, entendeu? Há ainda a possibilidade do pessoal ser aprovado, mas é uma luta que eles vão travar. Eu acredito que para quem é do último concurso não é o fim, né? Mas infelizmente é um problema.
Para você que não sabe, esse concurso ele é válido, o último concurso do antigo DPEM, né? Ele é válido até maio de 2024. Né? Pode ser prorrogado por igual período, né? E se tiver pessoas ali, a tentativa da comissão é prorrogar por igual período. Eu vou deixar até o link da comissão aqui, que me ajudou bastante na construção desse vídeo. Vou deixar o link aqui no Instagram para vocês acessarem. E é uma luta, a gente espera que essa minuta seja muito modificada e que a carreira seja fortalecida. E eu acho muito triste o governo compactuar com órgãos fracos, com uma polícia fraca, né? Sobretudo uma polícia tão importante quanto é a Polícia Penal Federal. Beleza? Deixa o que você achou aqui, alguns outros pontos que eu não coloquei, é muito ponto, eu podia fazer um vídeo de 1 hora só analisando. Algum outro ponto que eu não coloquei, deixa aqui nos comentários e bora estudar, pessoal.